buscar, e há uma esperança viva para isso. Nós temos essa esperança no nosso coração, que Jesus vai voltar, e estamos aguardando Ele a qualquer instante, a qualquer momento. A cada um de vocês que nos visitam aqui, muito obrigado pela sua participação. É bom ter você conosco. A cada um que agora está nos acompanhando por esta transmissão, aonde você estiver, muito obrigado também pela participação juntamente conosco. Deus te abençoe e te visite aonde você estiver. Eu quero usar um texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 6, o versículo 4 é um texto básico para a aplicação daquilo que eu quero continuar a falar com vocês. Por que eu digo continuar? Porque eu tenho aqui, no decorrer, pode assentar por favor, fique à vontade. No decorrer de alguns cultos, eu tenho falado sobre a jornada cristã. E hoje eu quero continuar falando que tipo de cristianismo estamos vivendo. É muito sério isso, é muito importante isso, e é uma advertência muito grande para nós que estamos buscando servir, caminhar e fazer tudo aquilo que é correto segundo os princípios de Deus. Eu confesso que é um grande desafio, mas é a coisa certa a ser feita, fazer a coisa correta. Não tem outro meio, não tem outra maneira. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabe o que é certo e sabe também o errado. Então Ele vê e Ele conhece e sabe todas as coisas. Espírito Santo de Deus, mais uma vez aqui estamos na tua presença. Obrigado por esse momento de celebração. A honra, a glória, o louvor é para ti. Nós queremos render a ti toda adoração, todo louvor que é devido ao teu nome. Tenha liberdade, Espírito Santo, em nossas vidas e em nossos corações, para que nós possamos ouvir a tua voz, receber a tua palavra e aplicar isso. Porque o que ouve e pratica, ele é comparado como alguém que edifica uma casa sobre a rocha. E nós queremos edificar e continuar edificando a nossa casa sobre essa rocha. E essa rocha é o Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 4. Aqui ensina que Deus se importa mais com a intenção do coração do que com a aparência externa, algo religioso ou uma religiosidade. Então Deus conhece o coração. Deus vê aonde o homem não vê. Deus chega aonde o homem não chega. Deus conhece aonde o homem não conhece. Então Deus, Ele importa com a intenção do nosso coração. Ele está preocupado com a aparência. Ele quer saber como está teu coração. Deus não está preocupado se eu estou aqui bonitão, de terno, gravata. Isso para Deus não faz muita diferença. Mas Deus quer saber o conteúdo. O que se passa? Quais são os princípios que eu tenho seguido, que eu tenho observado? E eu confesso para vocês, nesses 22 anos de pastoreado, nós estamos vivendo uns dias muito complicados. Os dias estão se complicando cada vez mais. Porque as pessoas estão querendo fazer as coisas, levar as coisas de forma muito artificialmente, sabe? É um evangelho de muita facilidade. É um evangelho que oferece muitas facilidades e faça, fique, continue como está. E que não tem
uma cobrança de uma mudança genuína e verdadeira. Vamos falar sobre as características desse pseudo-evangelho que tem sido presenciado, pregado e anunciado por aí. Mas também, ao mesmo tempo, queremos analisar o que significa ter Cristo como a pessoa central no cristianismo. Quando falamos sobre pseudo, isso significa falso, aparente ou enganoso. Esse pseudo-cristianismo que estamos presenciando hoje e acompanhando, algo falso, aparente, enganoso. Mas ao mesmo tempo, Cristo nos ensina e nos instrui a vivermos o centro do cristianismo. Não esse pseudo-cristianismo, né? De aparência, de falsidade, de mentira, de engano. E no final do sermão, ou dentro do sermão, das bem-aventuranças, nós vamos perceber os ensinamentos claros e objetivos de Jesus. Principalmente, levando a importância dele em observar o interior. Enquanto que os religiosos estão preocupados com a aparência. Mas se algo não acontecer dentro, nenhuma diferença faz fora. Porque a coisa mais importante, principal que precisa acontecer dentro de um cristianismo genuíno, não é o que está por fora, é o que acontece por dentro. Porque se esse cristianismo genuíno mudar por dentro, com certeza o efeito vai ser aparente por fora. Agora, quando dentro de uma religiosidade, ou um pseudo-cristianismo, que está preocupado na aparência, não tem nenhuma preocupação com o que está dentro. Quer mostrar uma aparência que não é. Viver algo que não é realidade. Enquanto Jesus, dentro de um cristianismo autêntico e dinâmico, ele quer revelar o que acontece dentro e o que vai fluir fora. Porque a diferença tem que começar dentro. E nós estamos vivendo dias de falso, de aparência, de engano, de mentira e de tantas atrocidades, ao qual mais do que nunca a igreja de Jesus precisa ter compromisso verdadeiro e firme com a palavra de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus porque a igreja IBR-BE é uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Crentes que ouvem e que não só ouvem, mas que praticam a palavra de Deus. Não seremos enganados. Não seremos enganados. Porque os pseudos estão aí para enganar. A mentira, o engano, a falsidade está aí com uma falsa aparência. Mas Jesus está revelando o coração, o íntimo, o profundo. E cristianismo é a fé centrada em Jesus Cristo. Cristianismo é a fé centrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu, ressuscitou para salvar os pecadores. O centro do Evangelho é Jesus, não é o homem. Jesus é o centro do Evangelho. Cristianismo é a resposta ao Evangelho por meio do arrependimento e da fé
levando o crente a uma vida de comunhão com Deus, guiado pelo Espírito Santo e fundamentado nas santas e sagradas Escrituras, a palavra viva e poderosa do Senhor. Esse é o genuíno cristianismo. Agora, se existe o verdadeiro, o falso está aí. O falso está aí. O pseudo-evangelho da atualidade está aí, que é o falso, o aparente, o enganoso. Está aí. Nós vivemos em um momento muito decisivo. Vivemos em uma época em que o nome de Cristo é conhecido em muitos lugares. Há muitas pregações, anúncios sobre Jesus. Mas nem sempre o caráter de Cristo é visto na vida daqueles que dizem ser cristão. Isso é muito forte. Há muitos que pregam, que estão falando de Jesus, mas o caráter que se define pelo testemunho e pelo padrão de vida não corresponde com aquilo que fala e com aquilo que prega. Jesus, ele, em Mateus 6, você percebe que ele condena a religiosidade. Ele condena isso. Esse evangelho de aparência. E ele diz: eu conheço o coração. Eu conheço o íntimo. Eu conheço o profundo. O verdadeiro cristianismo não é uma encenação. Não é. Uma encenação para impressionar pessoas. Movimentos e mais movimentos, preocupado com multidões e mais multidões, para impressionar pessoas. Mas o verdadeiro cristianismo é uma vida transformada, não para agradar pessoas, mas para agradar o Senhor, para agradar a Deus. Esse é o verdadeiro cristianismo. E os pseudos estão querendo movimentos para agradar homens, para atrair pessoas. Enquanto nós, igreja, temos a consciência que nós estamos aqui para agradar a Deus. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E aí a pergunta: que tipo de cristianismo estamos vivendo? O cristianismo autêntico e dinâmico ou pseudo-cristianismo, que é falso, aparente e enganoso? Nós estamos vivendo o genuíno cristianismo. Eu quero crer assim. O cristianismo que estamos vivendo é o cristianismo que reflete Cristo em nós e através de nós. É algo que começou dentro de nós e é algo que é visível através de nós. Olha que extraordinário. Esse é o genuíno cristianismo que nós vivemos. Aquilo
que aconteceu em nós e que está sendo revelado através de nós. Agora, há algumas evidências, preste atenção, há algumas evidências que revelam um evangelho distorcido e que não é difícil de observarmos não, e precisamos observar a incoerência entre a crença e a prática. Tiago capítulo 1 e versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Existem sinais que nos levam a identificar esse evangelho distorcido. E o primeiro ponto é essa incoerência entre a crença e a prática. Porque muitos professam a fé, mas e a prática? Vivem de maneira contrária. Não é só ouvir, é praticar. Não basta ouvir a palavra, é necessário praticar a palavra. E dentro desta identificação do evangelho distorcido, há incoerência, e você percebe isso, igreja. É fácil de nós percebermos, dentro desse movimento pseudo-cristianismo, a incoerência entre a crença e a prática. Prática é o testemunho, é a vida, é o procedimento. Não é só aquilo que fala, não é só aquilo que prega, mas é aquilo que vive. E quando queremos identificar essas distorções que existem no falso, a gente olha pela incoerência entre crença e prática. Evangelho distorcido valoriza mais os dons do que Deus. 1 Coríntios 12, 4 a 7, eu deixo bem claro aqui que os dons são importantes, mas jamais substitui o lugar de Deus. Há muita incoerência, distorção, porque valorizam mais os dons do que Deus. Sabendo que todos os dons, adversidades, o Espírito é o mesmo. 5. E quem concede tudo isso é Deus. É Deus. Tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Todas as capacitações levadas concernente aos dons, às diversidades, vem do Senhor, é Deus. E às vezes as pessoas acham que são tão mais importantes do que Deus, porque está sendo usada. Porque Deus usou de misericórdia e o Espírito Santo capacitou. E Deus está usando. E agora acha que o dom é um meio de se favorecer, de se autopromover, enquanto o dom é uma dádiva divina, é uma dádiva de Deus, e não é para autopromover ninguém, não é para beneficiar ninguém individualmente, é para edificação do corpo. Mas Deus está acima de tudo, porque quem capacita é Ele, quem usa é Ele. E Deus é muito mais importante do que os dons.
porque é Ele que capacita. E você percebe hoje, e para identificar um evangelho distorcido, você vai ver uma alta valorização dos dons. Isso é importante, sim, e é para ser usado, mas nunca isso está acima de Deus. Nunca isso é para exaltar ninguém. E se Deus está te usando, glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, a exaltação é para ele, não é para homem nenhum, é para a glória dele, tudo é para ele. Um evangelho distorcido valoriza mais os dons do que o caráter. Olha para mim. Dons atrai pessoas. Caráter atrai Deus. As pessoas têm um dom. A gente vai vir de longe correndo atrás. É profeta. Está curando. Está operando maravilhas. Não somos contra dons, hein? Cremos e Deus opera no nosso meio através dos dons espirituais e capacita quem Ele quer. Cremos inteiramente. Mas tem algo muito importante aqui. O caráter é algo extremamente a ser observado. Porque as pessoas valorizam mais os dons do que o caráter. Enquanto Deus quer formar o caráter de Cristo em nós. Sabe qual é esse caráter que Deus quer estar formando? E que isso é muito evidente para nós identificarmos realmente um genuíno cristianismo. Está em Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito. Isso aqui tem que estar notório na vida de cada cristão. Cada seguidor de Jesus precisa viver o fruto do Espírito. Há um procedimento de conduta. E cada vez que nós praticamos isso, nós estamos mais parecidos com Jesus. Olha aí. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz e assim vai. Isso é que precisa estar sendo produzido em nós. E cada vez levando nós a parecer mais com o Senhor. É isso aqui que define. Porque vai chegar um dia, uma prestação de contas, vai chegar. Onde muitos vão se apresentar diante dele. Vai dizer: Senhor, eu preguei, expulsei demônios, falei línguas, curei enfermos, fiz prodígios e maravilhas. Jesus vai olhar e vai dizer: não te conheço, apartai de mim. Dons é importante e faz parte, mas e o caráter? E o caráter? Eu já conheci tanta gente nessa caminhada de fé, gente que Deus usava assim, em cima desse púlpito aqui, que faltava cair fogo do céu mesmo. Milagres acontecer, maravilhas, curas, profecias e tanta coisa. Mas depois nós vamos olhar a vida do camarada totalmente distorcida. Vida sem caráter. Valorizar mais os dons do que caráter. Evangelho distorcido. Que muitas vezes nós estamos presenciando, estamos vendo por aí. Valorizar mais os resultados do que a fidelidade. Esse é um evangelho distorcido, porque o mundo mede sucesso por quê?
por números. Por números, não é? Hoje é uma briga. A minha igreja é a maior. Eu tenho mais crente. Isso é aquela briga, negócio todo. Quem disse que isso define alguma coisa? Nós vamos medir esses resultados pela obediência. É pela obediência. É isso que é importante. Tem uma das igrejas lá do Apocalipse, entre as 7, que era uma igreja rica, tinha tudo, não faltava nada. Mas aí você vai ver, Deus não estava presente. Deus não estava. Então nós precisamos não seguir a régua do mundo, que ele mede por números, mas Deus mede pela obediência. Ele quer saber se eu e você estamos sendo obedientes a Ele. Estamos sendo obedientes à sua palavra, aos seus ensinamentos. Isso que é importante. Mateus 6 nos ensina que o Pai vê aquilo que ninguém vê. Ninguém vê, mas Ele vê. Agora, o que tem comprometido o cristianismo genuíno? O que tem comprometido? Nós estamos vendo, e eu disse para vocês que é uma época assim muito difícil. Eu sei que as coisas vão se complicar mais ainda de você estar pastoreando, porque ainda mais queremos fazer as coisas certas. Enquanto em um mundo, em um sistema, não de Deus, mas um sistema, parece que o certo virou errado, e o errado virou certo. Nós não queremos nos conformar com isso. Existem tantas coisas que estão comprometendo o verdadeiro cristianismo. Entre elas, o pecado. O pecado entrando no coração. O pecado endurecendo a consciência e afastando o homem da comunhão com Deus. E hoje, pessoas que acham que tudo está normal, e você sempre vai ouvir eu bater nessa tecla. Não está normal. Não vamos normalizar as coisas. Não vamos cauterizar a nossa consciência diante de um sistema que quer paralisar a nossa jornada e a nossa caminhada cristã. Mas essa igreja tem um compromisso. E esse compromisso é com a verdade. E nós não queremos e não vamos servir a dois senhores. Não vamos ser dominados por nada. Porque aquilo que te domina torna senhor da sua vida. Mateus capítulo 6 e versículo 24 fala de Mamon como senhor. E tudo que se torna senhor, domina. O que está dominando a sua vida? Precisa ser o direcionamento de Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que se torna senhor passa a dominar essa pessoa. O que tem comprometido o verdadeiro cristianismo? O sentimento de autossuficiência. O que é isso? É quando o cristão ele pensa que pode viver sem depender de Deus. Quem é o mortal para viver sem depender de Deus? Nós dependemos de Deus em todos os instantes, todos os momentos. Eu digo sempre, essa igreja, seja o posicionamento que Deus nos levar, seja aonde Deus nos colocar, nós nunca vamos perder a dependência de Deus. O dia que perdemos a dependência de Deus, nós estamos caídos. Nós dependemos de Deus.
Isso não vai nos comprometer, não. Porque nós temos um compromisso com o evangelho genuíno. Olha só, João 15, 5. E Lamentações 3, 22. João 15, 5, por favor. Vai chegar, João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. O que podemos fazer sem Ele? Eu sou a videira, Jesus. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E eu gosto dessa expressão, coisa alguma. Ou seja, nada. Leva a mão assim à altura do seu coração. Quem é você sem Deus? Quem é você sem Deus? Nada. Então nós não vamos deixar sermos comprometidos, porque nós vivemos um evangelho genuíno. A busca pela própria glória, enquanto que a glória pertence a Deus. Mas o cristianismo tem sido comprometido, porque o homem quer a glória para si, enquanto que a glória é para Deus, toda a glória pertence ao Senhor. João 3:30, olha a expressão de João. O que ele diz? O importante é que ele cresça. É que ele cresça. E que eu diminua. O importante é isso, Jeová. A glória é dele, quem tem que crescer é Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Cada vez me humilhar, e cada vez Cristo ser exaltado e glorificado. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. O cristianismo genuíno não pode ser contaminado ou corrompido, querendo aceitar para si a glória, a honra, o louvor, enquanto tudo isso é para Deus. Bom é Deus. Experimente viver sem Ele para você ver. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, é Deus. Se não for Deus, nada, nada, absolutamente nada você pode alcançar. Então, importante é que ele cresça e que eu diminua. O verdadeiro cristianismo está sendo comprometido com o esfriamento do amor. Mateus 24:12. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfria, devido ao aumento da maldade, da iniquidade, do pecado. O amor de muitos esfriarão. Sublinha essa palavra aí, muitos. O amor de muitos, ou seja, a maioria pode estar sendo envolvida aqui, né? Se é muitos, então a minoria está fora, né? Então, gente, você quer estar envolvido nos muitos, ou você quer estar nos poucos, que não teve o seu amor esfriado? Então nós somos aqueles que não deixou ser levados. O amor de muitos. Se aqui estivesse falando o amor de todo mundo, acabou, né, a esperança para nós. Não é de todos, é de muitos. Então nós somos os poucos que continua com a chama do Pentecoste acesa nos nossos corações. E não vamos deixar ser levado pelas coisas deste mundo, porque sabemos em quem nós temos crido. Não podemos deixar, não podemos perder a chama de Cristo em nossos corações. Não podemos. Essa chama vai continuar acesa.
Muitos perderam a vontade, o desejo de buscar a Deus, de vir à igreja, de cultuar, de adorar, mas poucos continuam firmes, fortes, clamando, orando, buscando, com boca no pó, dizendo: Senhor, nós cremos no teu poder. Ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda Deus tem os seus remanescentes na terra. Muitos se corromperam, se venderam, se prostituíram, mas tem ainda um grupo que permanece fiel, firme, servindo, adorando, glorificando a Ele, e permanece na presença dEle. Eu espero que você, que eu, que nós sejamos esses que estamos firmes, perseverando na presença do Senhor. Agora, entendemos dentro de um geral e dos ensinamentos de Jesus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem é o homem para querer se colocar no lugar de Jesus? Quem é o homem para tentar se colocar numa posição de achar que é melhor do que Jesus? Quem é o homem? Quem é esse ser mortal, falho? Que quer se colocar no lugar de Jesus para conduzir o povo para o céu ou mandar o povo para o inferno? Eu vejo homens aí dizendo: eu te abençoo, você vai para o céu; eu te amaldiçoo, você vai para o inferno. Quem é esse mortal para definir isso? Quem? Céu, inferno, não é cabível a nenhum mortal nessa terra. Salvação é Deus que define. É Deus. Pode ser o mais perdido pecador desse mundo. Se ele decidiu na última hora se arrepender, ele sobe. Deus dá oportunidade para ele ser salvo. Enquanto tem muitos aí mandando para o inferno. Eu te amaldiçoo. Está condenado à eternidade sem Deus. Quem é esse mortal? Eu conheço um, que a Bíblia deixa bem claro aqui, que o verdadeiro cristianismo é totalmente centrado em um: Jesus Cristo. Não existe outro meio, outra maneira, só Jesus Cristo. Porque as Escrituras testificam de Cristo. João 5,39. Se você pegar Antigo e Novo Testamento, tudo aponta para Jesus. Só Jesus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Ele estava falando sobre Ele. Jesus, Ele é a revelação de Deus que está contido na palavra. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Só Jesus salva. Jesus, em 1 Timóteo 2,5, Ele declarou seu Salvador, e Ele é o mediador. Só Jesus. Só Jesus. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não é Paulo, não é Pedro, que alguns têm ele aí como o primeiro papa da igreja católica. Não é Pedro, não é Pedro, não é João, não é nenhum dos discípulos. É Jesus Cristo, o Salvador e mediador, o único que pode ser esse canal para conduzir o homem diante de Deus. E o próprio Espírito Santo. Jesus também declara ser Salvador e mediador, né? João 14,6, por favor. João 14,6. Por gentileza. Respondeu Jesus: eu sou. Olha, não tem nenhuma brecha aqui. Eu sou. Fechou. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, verdade e a vida.
É o único. Se você ouvir por aí, como temos ouvido, um evangelho distorcido, onde o homem quer se colocar no lugar de Jesus e quer ser um canal para conduzir o povo, achando que ele vai conduzir o povo à salvação para os céus. A Bíblia diz: Jesus é o único caminho. E há um evangelho falso, enganoso, e precisamos ter cuidado, que está querendo colocar o homem no lugar de Jesus. Isso é mentira, é engano, é falsidade. Mas nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não tem conversa. E aí nós vemos o Espírito Santo também testificando de Cristo. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Igreja, desperta, tenha cuidado, porque os falsos enganadores estão por aí, tá? Mas nós conhecemos a verdade e não vamos ser enganados. Não vamos ser enganados, porque nós conhecemos a verdade. Aí, conhecendo Jesus, nós temos a experiência da nova vida, né? Porque quem recebe Jesus experimenta a verdadeira transformação, segundo Coríntios 5:17, porque torna-se uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já, eis que surgiram coisas novas. Então Jesus é algo novo. Por isso, pastor Marcelo, que eu não consigo e não vou me conformar com esse negócio de dizer: venha do jeito que está e continua do jeito que está. Não existe isso. Porque quando Jesus entra no coração da pessoa, na vida da pessoa, tem mudança sim, tem transformação sim. Pode vir, mas não vai continuar do jeito que está. Se você chegar aqui um alcoólatra, você vai ser liberto desse alcoolismo. Se entrar aqui drogado, você vai ser liberto das drogas. Se entrar aqui com a vida toda torta, toda bagunçada, Jesus vai te pegar e vai te consertar, vai te pôr na posição que Ele quer, como Ele quer. E daqui a pouco você está na presença dEle, servindo Ele e sendo usado por Ele. Porque há mudança sim de vida, a transformação. Jesus muda, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida. E Ele muda a vida de tantos quanto creem e acreditar no poder dEle. E Ele está aqui para mudar hoje, Ele está aqui para transformar. Esse encontro com Jesus traz também um discernir espiritual. O Espírito Santo concede entendimento. E esse entendimento nos leva a compreender, a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Deus abre o seu entendimento espiritual e você vai passar a entender a perfeita, a agradável e boa vontade de Deus para a sua vida. Precisamos de discernimento espiritual, para discernir o que é e o que não é de Deus. Tem muito engano, muita falsidade, mas o discernimento espiritual nos faz a entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nem tudo que parece é, não é? Mas quando há discernimento espiritual, a gente consegue definir o que realmente é de Deus, o que não é de Deus. Leva a mão à altura da sua cabeça, por favor. Que o Espírito de Deus possa trazer discernimento espiritual para a sua vida. E que você comece a ter visões que antes você não tinha. E você começa a ver os problemas e ter o discernimento para resolvê-los. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus está te direcionando. Não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus que vai
fluir, acontecer e se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Porque quando não temos discernimento espiritual, nós tomamos tantas decisões erradas, entramos em tantas coisas erradas, e depois nós vamos ter as consequências. Mas quando nós estamos buscando em Deus, e Deus nos dá o discernimento espiritual, Lu, nós começamos a detectar os laços e as armadilhas de Satanás. Você começa a perceber as pessoas que se aproximam de você para te prejudicar, aqueles que querem fazer negócio com você pensando em te prejudicar. Deus vai mostrar para você, Deus vai te dar discernimento nas suas decisões, Deus vai te dar discernimento para você ter um direcionamento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Tem portas que você acha que é, mas Deus está dizendo: filho, eu abro os teus olhos e você vai entender qual é a minha vontade para a sua vida. Oh, como a presença de Deus é forte neste lugar. Em Jesus nós nos tornamos um homem espiritual, porque agora nós somos guiados pelo Espírito e não pelos desejos da carne, né? Como está em Romanos 8,14. E eu finalizo aqui algumas características de um cristianismo genuíno. Pseudo-cristianismo a gente conhece, alguns sinais que eu citei aqui a gente identifica. Agora os verdadeiros. Um novo pensar, gente. Um novo pensar. Romanos 12:2, a mente é renovada. A mente é renovada pela palavra de Deus. A mente é transformada pela palavra de Deus. Porque hoje o que nós precisamos é de uma mentalidade renovada. De uma mentalidade renovada. Que o Senhor possa renovar os nossos pensamentos. Segundo, um novo sentir. Passar a amar aquilo que Deus ama. Um novo modo de agir. E essa ação agora é vivendo em santidade. Efésios 4:22-24. Porque o verdadeiro cristianismo, ele transforma pensamentos, transforma sentimentos e atitudes. Aquilo que eu penso, eu sinto e eu ajo. Agora, com a mente renovada, os sentimentos curados, ações poderosas. Porque você pensa, você sente e você age. Você não vai mais pensar como um fracassado, né? Como um derrotado. Você não vai sentir mais um fracassado e um derrotado, mas você vai pensar, vai sentir, vai agir como um vitorioso em Cristo Jesus. Porque o Senhor já nos garantiu a vitória, e a vitória é nossa pelo poderoso nome de Jesus. Será que eu e você estamos dispostos a dar meia volta? Dar meia volta é arrepender-nos diante de um chamado de Deus para nós hoje, nos arrepender e tomarmos um posicionamento diferente e dizermos não ao evangelho egoísta, e esse evangelho triunfalista, onde que a pessoa é que se acha importante, enquanto tudo é Deus na nossa vida. Porque o evangelho não gira em torno do homem, né? Mas da glória de Deus. Jesus nos chamou para que nós possamos negar a nós mesmos, como está em Lucas 9:23. E negando a nós mesmos, nós possamos segui-lo. Você está disposto a isso? Fica de pé, por favor. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2:4-5.
Jesus continua chamando a sua igreja ao primeiro amor. Voltarmos à oração, à palavra, à santidade e ao compromisso com Cristo. Mateus 6,4 nos lembra que Deus vê aquilo que os homens não vê.